Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós trataremos sobre os termos relacionados ao verbo, semelhante ao que nós realizamos na aula passada, ou seja, nós faremos uma retomada desses principais aspectos, aplicando-os à resolução de atividades. E essas atividades estão no capítulo 24 do livro. Então, quando a gente fala de termos relacionados ao verbo, nós estamos tratando de objeto direto, que é o complemento relacionado ao verbo sem o auxílio da preposição, o objeto indireto, que é aquele que complementa o verbo com a preposição, o adjunto adverbial, que é quando se expressa uma circunstância, e o agente da passiva. Quando nós temos uma estrutura que está na voz passiva, ou seja, o sujeito recebe uma ação, ele é um sujeito paciente, nós temos um ser, um elemento que realiza essa ação. E esse ser, então, é chamado de agente da passiva. Inicialmente, nós temos o exercício 3 da página 189, que diz assim: o objeto indireto e o complemento nominal são inseridos na oração por meio de uma preposição. Então, essa informação é muito importante. Para diferenciá-los, atente para as seguintes dicas. Objetos indiretos complementam o sentido de um verbo e complementos nominais completam o sentido de nomes, que são os substantivos abstratos, os adjetivos ou advérbios. A forma como é apresentada essa complementação é a mesma, então nós temos que observar se a palavra que recebe o complemento é um verbo ou se ele é um nome, e é isso que vai diferenciar. E a questão pede o seguinte: sublinhe de azul as frases que possuem um complemento nominal e de vermelho as frases que possuem um objeto indireto. Na letra A, o homem não tinha noção dos perigos à frente. Nós temos então o complemento aqui para a palavra noção, que é um nome. Então, nesse caso, nós temos um complemento nominal. A letra B, o rei negou socorro ao cavaleiro errante. Aqui nós temos o verbo negou, que recebe dois complementos. O primeiro deles é socorro, que é objeto direto, e depois ao cavaleiro errante, que é um objeto indireto. Portanto, o complemento aqui é identificado como objeto indireto. Na letra C, o rei se sentia responsável pelo destino do menino. Aqui nós temos um complemento nominal. Responsável pelo quê? Pelo destino do menino. Então, responsável é o termo que recebe essa complementação. Na letra D, o reino se acostumou com as vitórias do cavaleiro. Acostumou com o quê? Com as vitórias do cavaleiro. Então, aqui nós temos o verbo acostumou e o objeto indireto. Na letra E, o cavaleiro agiu favoravelmente ao vilarejo. Então, o termo que está aqui recebendo a complementação é favoravelmente, que é um advérbio, portanto, trata-se de um complemento nominal. E a letra F, a donzela necessitava de um cavaleiro para sua proteção. Então, necessitava do quê? De um cavaleiro. Então, necessitava é o verbo, portanto, o objeto é indireto. Então, só retomando, complemento para o nome, complemento nominal. Complemento para o verbo, objeto indireto. O exercício 4, da página 190, os dois termos a seguir possuem sentidos muito parecidos, mas funções sintáticas completamente diferentes. Analise-os com atenção. 1. Os soldados lutaram confiantes e na 2, os soldados lutaram confiantemente. O segredo para esse exercício está na flexão, ou seja, os adjetivos, que são aqueles que caracterizam, sempre variam para concordar com o nome que acompanham.
E os advérbios, que são aqueles que modificam verbos, não se flexionam em gênero nem em número. Na letra A, a quem se refere cada um dos termos destacados? Então, quando se fala assim, os soldados lutaram confiantes. Confiantes, então, refere-se aos soldados. E os soldados lutaram confiantemente, significa o modo de lutar. Na letra B, como esses termos se classificam morfologicamente? Classificar morfologicamente significa dizer se é substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio. Então, nesse caso, confiantes é adjetivo e confiantemente é um advérbio de modo. E na letra C, como esses termos se classificam sintaticamente, ou seja, qual é a função que eles exercem, que eles desempenham dentro da estrutura da frase? Nesse caso, confiantes é um predicativo do sujeito. Por quê? Os soldados lutaram confiantes. Confiantes, os soldados. É uma característica que está dentro do predicado e está relacionada ao sujeito. Portanto, é um predicativo do sujeito. E confiantemente é um adjunto adverbial, porque ele expressa o modo, como eles lutaram. O exercício 6 da página 190, tanto objeto direto quanto objeto indireto são complementos verbais. O que os diferencia é a necessidade imposta pelo verbo do uso ou não de uma preposição. Então, logo quando eu iniciei a aula, eu retomei esse aspecto com vocês, de objeto direto e objeto indireto. Circule os objetos presentes nas frases a seguir e classifique-os em diretos, OD, ou indiretos, OI. Então, aqui nós temos que identificar o verbo. O cavaleiro cumprimentou a moça. O verbo é cumprimentou, cumprimentou a moça. Esse complemento é ligado ao verbo sem a preposição. Portanto, é um objeto direto, OD. Letra B. A donzela acenou para o rapaz. O verbo é acenou. Acenou para quem? Para o rapaz. O para é uma preposição. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Na letra C, todo o reino dependia de seu resgate. Dependia é o verbo. De quem? De seu resgate. Então, nós temos o de, que é a preposição, portanto, um objeto indireto. Letra D. O pai concordou com o casamento. Concordou com o quê? Com o casamento. Então, o verbo é concordou. Temos o com, que é a preposição, portanto, um objeto indireto. Na letra E, o rei Perion reconheceu aquele anel e aquela espada. Reconheceu o quê? Aquele anel e aquela espada. Lembrando que aqui nós não temos a preposição, o aquele é um pronome, aquela também é um pronome, então nós temos aqui um objeto direto. Então, o que diferencia objeto direto e objeto indireto é que o objeto indireto possui a preposição. O exercício 7 da página 191. Indique se o termo em destaque é um predicativo do sujeito ou um adjunto adverbial. Então, nós temos que colocar PS para predicativo do sujeito ou AA para adjunto adverbial, nas orações a seguir. Na letra A, seus motivos pareciam verdadeiros, mas são maus. Então, aqui, o que são maus? Os motivos. Nesse caso, então, nós temos um predicativo do sujeito. Na letra B, queria ser um artista, mas cantava muito mal. Então, aqui nós temos um adjunto anominal. Aqui ele está, então, complementando a característica aqui, especificamente a forma como a pessoa cantava. Letra C, no salão de baile as meninas estavam radiantes. Radiantes eram as meninas, ou seja, um predicativo do sujeito. Na letra D, sua palavra soou reconfortante, pura e verdadeira. Aqui nós temos também um predicativo do sujeito, reconfortante, pura e verdadeira, faz referência à palavra.
Letra E. Os homens que discursaram falaram brilhantemente. Aqui nós temos um adjunto nominal, ele expressa a característica em relação ao modo de falar, o modo. O exercício 2, da página 192, a frase a seguir contém um objeto direto. A guerreira entregou o mapa, ou seja, entregou o quê? O mapa. Complemento para o verbo entregou, então não tem a preposição. Na letra A, amplia inserindo um objeto indireto. Aqui nós temos que acrescentar uma informação que indique para quem a guerreira entregou o mapa. E temos uma sugestão de resposta, porém outra também pode ser colocada desde que haja o auxílio da preposição. A guerreira entregou o mapa ao povo. E na letra B, amplia, inserindo um adjunto adverbial. Então, aqui nós temos que acrescentar uma circunstância. A guerreira entregou o mapa secretamente, ou seja, o modo como ela entregou esse mapa. Então, é um adjunto adverbial. O exercício 6, da página 193, observe as duas frases seguintes. 1. O proprietário da farmácia saiu e o proprietário saiu da farmácia. Sobre elas são feitas as seguintes considerações. Na 1, da farmácia é adjunto nominal. Na 2, da farmácia é adjunto adverbial. 3. Ambas as frases têm exatamente o mesmo significado. 4. Tanto em um como em dois, da farmácia tem a mesma função sintática. O que nós podemos dizer aqui, em relação a essa resposta, é de que apenas duas são verdadeiras. Na 1, da farmácia é um adjunto nominal, porque aqui ele está caracterizando quem é o proprietário, no caso da farmácia. E na 2, é um adjunto adverbial, ou seja, o proprietário saiu de um determinado lugar, que é a farmácia. A 3 não pode ser considerada correta, porque as frases elas não têm o mesmo significado, e também a quarta contraria a primeira e a segunda, porque na quarta diz assim, tanto em um como em dois da farmácia tem a mesma função sintática, e elas não têm, elas têm funções diferentes. Na primeira ela é adjunto nominal e na segunda ela é adjunto adverbial. A tarefa da aula de hoje, ler as páginas 196 até a 199. Então, nós temos um texto introdutório, depois o outro texto que serve de base para que vocês possam responder as questões que vêm na sequência. E essas questões, então, encontram-se nas páginas 200 e também 201. E por hoje é só. Até a próxima aula.